Caros alunos, estamos aqui para mais um exercício trabalhando com gráficos da função do primeiro grau. Então, domínio é igual a reais, construa o gráfico da função y é igual a x sobre 4 mais 1. Então, y é igual a x sobre 4 mais 1. Agora que nós sabemos o que é a raiz de uma função, ou seja, se eu igualar o y a zero, eu já vou descobrir qual o valor de x que esse gráfico vai cortar. Ou ainda, falando, qual ponto do eixo x que esse gráfico o corta. Então, vamos atribuir aqui o y igual a zero. Então, y é igual a zero, que é igual a x sobre 4 mais 1. Isolando o x, então, menos x sobre 4 é igual a 1. Mandando 4 para o outro lado, eu tenho que menos x é igual a 1 vezes 4. Então, menos x, não posso deixar. Nunca deixo a minha letra negativa. Multiplico toda a equação por menos 1. É a mesma coisa que trocar todos os sinais. Então, x é igual a menos 4. Ou seja, quando o y for igual a zero, o x é menos 4. A raiz da minha função é menos 4. Ou ainda, esse gráfico vai cortar o eixo x do ponto menos 4. Escrevendo a função novamente, vou atribuir um valor para x. Se o x for 4, 4 dividido por 4, mais 1. Então, y é igual a 4 dividido por 4, dá 1, mais 1. O y é igual a 2. Então, quando o x for 4, o y é igual a 2. Analisando nossa função. Então, y é igual a x sobre 4, mais 1. Quem é o valor do a? Coeficiente a. Quem acompanha o x? Se o x está dividido por 4, é a mesma coisa que multiplicado por 1 sobre 4, 1 quarto. E o b? b é igual a 1. O a é maior do que zero. Então, nossa função é uma função crescente. Então, temos aqui o eixo x, o eixo y, a origem. O que sabemos? Sabemos a raiz, aonde esse gráfico vai cortar o eixo x. Vai cortar no ponto menos 4. Temos aqui, ponto menos 4. O que eu sei? Que o b é igual a 1. Então, ele vai cortar o eixo y no ponto 1. Está aqui a nossa raiz. Vai cortar no ponto 1, anotado aqui. E ainda, se o x for 4, o y vai ser 2. Ó, tem uma função crescente. Conforme vai aumentando o valor de x, o y também vai aumentando. Muito obrigado. Até a próxima aula.